Um ótimo dia, amigos do canal. Mais uma vez, Edmilson Santos, trazer mais uma palavra para edificar a sua fé. Quero agradecer a todos que nesse dia acompanham o nosso canal. Quero informá-los que estou na minha casa, né? Então vai ter sempre um barulho externo, mas eu quero que você hoje foque na mensagem que, por sinal, vai abençoar muito a sua vida. Eu quero também pedir para que você deixe o seu like nesse conteúdo. Você que está chegando aqui, eu tenho sempre falado da importância de se dar o like, né? De compartilhar esse conteúdo, porque muitas vidas são alcançadas através do seu like. Você sabia disso? E quando eu compartilho a palavra, não é o Edmilson, mas é Deus que usa a minha vida para falar com vocês a mensagem que Ele tem colocado no meu coração. Então, se você ama a palavra de Deus, se você gostaria que mais pessoas pudessem ouvir essa mensagem, essa revelação, que você então deixe o seu like e compartilhe, porque Deus conhece o nosso coração e Ele vai ver a sua boa ação hoje, não só deixando o like, mas compartilhando esse conteúdo. Ou seja, você que tem amor pelas almas, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Amém? Queridos irmãos, hoje eu quero falar do maior inimigo da fé. É um assunto que chama a atenção e vocês vão entender por que esse inimigo tem feito muitas pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor, e esse repetido erro, né, em fazer a vontade da sua carne, o quanto tem custado caro para muitas pessoas. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que a palavra de Deus, ela deve ser valorizada, ela deve ser adorada, honrada de todas as maneiras. E o versículo que eu vou falar aqui hoje, nós vamos caminhar no livro de Hebreus, é um livro muito importante, né? Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. E aqui nos traz várias lições, a respeito de como nós devemos agir na nossa caminhada, na nossa jornada. E o versículo que nós vamos estar meditando hoje se encontra no capítulo 3, quero usar como versículo base, e daí nós vamos compartilhar outros textos. Capítulo 3 da carta aos Hebreus, no versículo de número 13. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, e como sempre usando a versão King James aqui para fazer o tira-teima de alguns textos. Mas antes, vamos fazer uma oração, vamos falar com o Senhor, pedir a Ele que dirige a nossa mente, o nosso coração nessa mensagem de hoje. Senhor, aqui nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso ponto de vista, daquilo que nós achamos que é certo, mas que a Tua verdade, pelo Teu Espírito Santo, possa gerar em nós temor e direção na mensagem de hoje. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar o nosso coração, a nossa mente, para compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Desde já eu te agradeço e te exalto, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. O texto vai dizer assim, irmãos, versículo 13:
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, quando eu meditei nesse versículo, o Espírito do Senhor foi guiando meu coração e eu fui lendo também outras referências. Peguei aqui a Bíblia de Estudo Shed e fui observando os comentários. E não tem como a gente não sentir a presença de Deus e a importância do que Jesus fez por nós. Quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, mais eu valorizo o que Jesus fez por nós, por mim na cruz. E nós temos que, de fato, ter um coração agradecido, porque Jesus resgatou a nossa vida da morte, da condenação eterna. O que Ele fez por nós foi algo que não tem como medir. Foi o evento mais importante que aconteceu na terra. Foi o dia que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nos resgatou através do seu sacrifício na cruz e cumpriu o plano de Deus através da sua ressurreição. Então, acreditar no que Jesus fez é um ato de fé, mas principalmente de amor, porque essa graça nos alcançou. O favor de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo nos alcançou. Ninguém demonstra amor em um nível como Deus demonstrou por nós ao enviar seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele sofreu a morte que era para ser nossa. Ele fez por nós aquilo que ninguém poderia fazer, somente Ele. Tanto que muitos homens do Antigo Testamento tentaram conduzir o povo de Deus a fazer a vontade do Senhor e não obtiveram sucesso. Vemos o exemplo de Moisés, que, tirando o povo de Deus ali do Egito, depois de tantos anos de escravidão, e Deus realizou milagres grandiosos, os maiores milagres documentados na Bíblia Sagrada, estão aqui nas Escrituras, em tantos outros livros, testemunhando os feitos poderosos de Deus pelo seu povo na terra. E mesmo Deus fazendo todos os dias, cuidando do povo, o coração perverso, a dureza do coração, faziam com que eles não agradecessem, não reconhecessem o favor de Deus. E a única coisa que eles se preocupavam era com comida, era com bebida. Eles só pensavam em zona de conforto, queriam um lugar confortável para poder viver da maneira que queria. Ou seja, eles não estavam preocupados em servir a Deus. Eles queriam garantir uma estabilidade terrena. Eles queriam viver no conforto dos seus lares, sem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com a palavra de Deus. Queriam as bênçãos, mas não queriam o abençoador. Eles achavam que poderiam usar Deus, como eles usaram Moisés por diversas vezes. Murmuravam, entendiam que se Moisés tirou eles do Egito,
Moisés era responsável por eles, como se fosse bebezinhos que não soubessem discernir uma mão da outra. E foi um povo rebelde, de dura serviço, que por mais que Deus fazia, o coração deles não se quebrantava. Pelo contrário, se afastavam mais e mais do Senhor. E justamente por causa da dureza do coração deles, o Senhor os entregou à morte, ainda no deserto, porque Ele mesmo disse: pessoas que não acreditam diante de tudo que já viram, né? E mesmo assim ainda me provam, me testam, me tentam, esses não entrarão na minha terra. Deus estava dizendo: eu não tenho compromisso com um povo rebelde de coração, com um povo que me desonra com os lábios, com a mente. E por que o Senhor estava dizendo isso? Porque Ele sondava este povo, Ele sabia qual era a intenção verdadeira deles, né? E foram muito poucos os que entraram, tomaram posse da terra, poucos homens. E quando você medita, por exemplo, no capítulo 4 do livro da carta aos Hebreus, no versículo de número 12, nós vemos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E no versículo 13 vai dizer: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a que temos que prestar contas. Então não adiantava esse povo querer se mostrar rebelde, né? Eram murmuradores, jogavam uma pressão terrível em cima de Moisés. E até aquele momento Moisés não havia distribuído a liderança entre eles para que ele pudesse ali receber um pouco de descanso, né? De tanta cobrança, tudo vinha em cima dele para ele resolver, fazendo com que em alguns momentos Moisés cometesse erros, justamente por causa da dureza do povo, né? Principalmente quando Deus pede para Moisés falar a rocha, e ele vai e bate na rocha 2 vezes, né? E faz isso com ira e se colocando como se ele fosse a solução do problema do povo, e na realidade esquecendo que quem estava conduzindo, quem estava cuidando, quem estava fazendo tudo por eles era o Senhor Deus. Então, essa pressão, essa cobrança também fez com que Moisés se precipitasse em algumas situações e cometesse erros diante do Senhor, ao ponto que nem Moisés tomou posse da terra prometida, porque foi conduzido pelo impulso do povo em alguns momentos e falhou na sua missão que Deus havia dado a ele. Então, irmãos, nós temos diversos exemplos na Bíblia de coisas que nós não devemos fazer. O apóstolo Paulo, quando ele estava terminando a sua jornada na terra, ele fez questão de destacar algo importante. Olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se tem uma coisa que você deve guardar na sua vida, é a sua fé. Porque
guardar a fé é tão importante quanto guardar o coração em Deus. Porque é justamente por meio da fé é que você vai encontrar as saídas, as respostas de Deus para você. E agora, o apóstolo Paulo estava falando ao povo hebreu, ou seja, o povo que era os herdeiros, das promessas do Senhor, mas agora ele estava destacando, olha, havendo Deus no capítulo 1, outrora, ou seja, em outro tempo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, ele estava dizendo claramente: não vai imitar a conduta do pai de vocês outrora, quando se rebelaram contra o Senhor, lá no deserto, colocando-o à prova. Agora vocês têm um mediador, que é Jesus Cristo. Deus o constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus venceu aquilo que vocês não poderiam vencer. Ele cumpriu toda a lei. Agora, para vocês herdarem a vida eterna, precisam acreditar no meu Filho. Precisam depositar a fé em meu Filho. Precisam adorá-lo, porque eu entreguei todas as coisas a Ele. Então, o Senhor estava colocando aqui a mensagem de forma clara, tanto para o povo judeu, quanto para os gentios. Vocês querem herdar o reino dos céus? Tem que colocar a fé de vocês em Jesus Cristo. Se a fé de vocês não estiver em meu Filho, ninguém poderá herdar as minhas promessas. Porque Jesus é o sumo sacerdote, é o principal, é aquele que uniu novamente o povo a Deus. Ele pagou o preço. Ele sofreu por vocês, então a Ele vocês devem servi-lo. A Ele vocês devem adorá-lo. Porque Ele é o responsável por conduzir vocês à salvação eterna. E agora, Ele cumpriu tudo. Tudo que estava na lei, o meu Filho cumpriu. E vocês precisam acreditar nele, colocar a fé nele, confiar nele, entregar a vida a Ele, se quiserem herdar a vida eterna. Ou seja, tudo está na pessoa de Jesus Cristo. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo é que são justificados. Isso serve para judeu, para gentio, que somos nós, que não somos do povo de Israel, Hoje serve para todos os povos. Vocês querem andar com Deus? Tem que obedecer a Jesus. Tem que confiar nele. Tem que colocar a fé nele. Somente por meio de Jesus Cristo vocês poderão obter a vida eterna. Então, a mensagem era clara e continua sendo
clara para nós. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Ou seja, o Senhor Jesus veio, fez tudo aquilo que o Pai enviou ele para fazer, realizou milagres, ressuscitou mortos, fez grandes sinais e agora está mostrando: vocês precisam acreditar nele, porque ele deu o testemunho do qual eu pedi para que ele desse. Ele cumpriu aquilo que eu pedi para ele fazer. E agora vocês devem acreditar nele. Então, preste atenção numa coisa importante que eu vou dizer para você aqui. Se tem uma coisa que ao longo do tempo endurece o coração do ser humano, é o pecado. E todas as vezes que o Senhor fala conosco por meio da palavra, nós temos que ter muito cuidado para não endurecer o coração e não querer ouvi-lo. Porque essa dureza do coração, quando ela persiste, ou seja, você continua no pecado, ouve a mensagem, ignora a mensagem, vai fazendo as coisas de maneira carnal, ou seja, de maneira que desagrada a Deus, essa sua teimosia, essa dura cerviz vai produzindo condenação sobre você mesmo. Então, quanto mais você resiste à voz de Deus, quanto mais você endurece o coração, mais você se distancia do Senhor. E apenas uma expectativa de condenação vem sobre essas pessoas que se afastam de Deus. Então, a principal ferramenta hoje para você obter a sua salvação é a fé em Jesus Cristo. Guarde a sua fé. O apóstolo Paulo fez questão de falar: combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé eu guardei ela comigo. Então, permaneça crendo no Senhor. Cuidado com o pecado. Você que se distancia dos caminhos de Deus, muito cuidado. Você que rejeita a palavra, você que rejeita obedecer ao Senhor, você que tornou insensível à voz de Deus, cuidado, porque você prestará contas de todos os seus atos. Interessante que a terra é um lugar transitório, mas ele é muito importante no sentido de você alcançar a coroa da vida. Jesus sentou à direita de Deus depois de descer ao mundo, cumprir aquilo que o Pai determinou para ele. Ele venceu e pela vitória que ele obteve aqui, ele hoje é o mediador entre Deus e os homens, sendo a porta principal para a salvação. Então, todos aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo e permanecem nele, obtêm a salvação. A salvação é por meio da fé. E uma coisa que eu digo, uma vez que a pessoa experimenta a salvação, mais ela tem gratidão em seu coração, mais ela procura agradar a Deus, mais ela procura aprender sobre o Senhor. Quanto mais você busca se aproximar de Deus, quanto mais você busca conhecer a Deus,
mais você tem gratidão em seu coração por aquilo que Jesus fez por você na cruz. Então, o privilégio, a honra de pertencer a Cristo é algo que nós não temos como descrever. É algo grandioso, maravilhoso e perfeito. E uma coisa que eu percebo nos nossos dias é que muitas pessoas têm endurecido o coração para a palavra. Se você está ouvindo a mensagem, não endureça o seu coração. Pelo contrário, sujeite-se a Cristo, pois Ele tem um interesse na sua alma, que você não se perca, que você não se desvie, que você não se afaste. A palavra de Deus tem chegado até você. E até quando você vai resistir? Até quando você vai endurecer o seu coração para Deus? No Salmo 95, tem uma observação importante. No versículo 8 em diante vai dizer: não endureçais o vosso coração, como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Preste atenção. O povo daquele tempo, eles provocavam a Deus. Não era que uma questão deles cometer um deslize, uma falha por não saber das coisas, não. Eles tinham consciência do que era para fazer e não faziam porque provocavam, porque eram maus, eram perversos. Eles faziam conscientes, eles tentavam a Deus de propósito. Cuidado, você que tem feito coisas para contrariar o Senhor de propósito, você que faz as coisas porque você é ruim, você faz com maldade, com perversidade, cuidado. Cuidado, porque o juízo de Deus pode vir contra você, como veio contra esse povo. O problema do pecado é quando você começa a praticá-lo para zombar de Deus. Tem muitas pessoas que pecam. A palavra eu não sei se pode usar, mas é como se fosse pirraça, sabe? Não, eu vou fazer porque eu quero ver mesmo se Deus vai punir. Cuidado com isso. Esse povo chegou ao ponto de fazer para ver realmente se Deus ia puni-los. Eles faziam porque tinham um coração perverso. Eles viam coisas grandiosas que Deus fazia, mas eles iam lá e pecavam para demonstrar a maldade do coração deles. E imaginando que iam herdar a terra prometida fazendo aquilo. Jamais, nenhum entrou. Todos esses que ignoraram a voz de Deus, que persistiram nas suas práticas pecaminosas, todos esses sofreram o castigo e a punição devida. No versículo 10 vai dizer: ao longo de 40 anos eu fui entristecido por esta geração. Olha só, por 40 anos no deserto esse povo entristeceu o coração de Deus, praticando coisas terríveis. Todos os dias Deus colocava alimento no prato
E todos os dias eles provocavam a Deus, adorando bezerros de ouro, blasfemando, murmurando. Todos os dias Deus cuidava deles, dando água para que eles não morressem de sede no deserto. E todo dia eles iam lá e pecavam contra Deus. Por 40 anos, Deus foi lá, cuidou, deu alimento, sustentou, e por 40 anos esse povo provocou a Deus em desobediência, rejeitando o seu amor, não queria nenhum compromisso com Ele. Você tem ideia do que é isso? Deus foi insistindo com eles, mostrando que realmente o coração do homem é a pior coisa que existe. É por isso que o homem não pode se gabar de nada diante de Deus. Nada. O coração do homem é enganoso e será sempre enganoso. Sempre. É por isso que você não pode confiar no seu entendimento. Não se apoie nele. Se você quer se vangloriar de alguma coisa, vanglorie de não ser nada e de Jesus ser tudo na sua vida. Porque nós temos uma dívida da qual nós nunca poderemos pagar. É o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Por Ele ter nos resgatado da perdição, da condenação eterna. Porque nenhum incrédulo herdará a promessa de Deus. Tá, irmã Edmilson, o senhor falou inimigo da fé. Foi o tema da mensagem, é o tema, né? A incredulidade. A incredulidade é o que faz as pessoas cometerem coisas terríveis. Trocarem as promessas de Deus por um prato de comida, por um prato de sopa. A incredulidade faz com que as pessoas pratiquem pecados terríveis, trazendo condenação sobre si mesmas. A incredulidade faz com que as pessoas se desviem. A incredulidade faz com que homens fiéis se tornem adúlteros. Mulheres que até então eram fiéis se tornem adúlteras. A incredulidade tem levado muitas pessoas à destruição. Justamente por não guardar a fé. E a incredulidade chega depois de você persistir na prática pecaminosa. Tem muitas pessoas que, por persistir na prática pecaminosa, traz uma vida de condenação sobre si, e a incredulidade separam elas de Deus para todo sempre. Eternamente. Se tem uma coisa que vai separar muitas pessoas do céu, é a incredulidade. Porque é a incredulidade que faz com que você tenha práticas terríveis. Cometa erros gravíssimos. E aqui, no versículo de número 12, capítulo 3 da carta aos Hebreus, diz o seguinte: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós
perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, cuidado, jamais aconteça de haver entre vós, de coração perverso, a incredulidade que os afaste de Deus, do Deus vivo. Cuidado, tem muitas pessoas que por incredulidade têm se afastado de Deus e têm trazido sobre si condenação eterna. Guarde a fé. Guarde a sua fé em Deus, porque ela é que conduzirá você à eternidade com Cristo. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Zele pela sua fé. Cuide dela, porque ela é que produz salvação. A sua fé em Jesus Cristo. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Quero agradecer você que ficou até aqui. Muito obrigado você que deixou o seu like, o seu comentário. Que Deus possa abençoar essa palavra na sua vida. Pegue esse conselho, irmão. O maior inimigo da fé é a incredulidade. E o que faz a pessoa se tornar incrédula cada dia mais é justamente resistir à voz de Deus, a dureza do coração devido à insistência na prática pecaminosa. Muito cuidado. Vamos orar para encerrar esse podcast? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos te agradecer por esta palavra. Eu sei que essa mensagem alcançou muitos corações e que ela possa ser poderosa para abrir os olhos, para alertar aqueles que, porventura, estão vivendo uma vida de incredulidade, pecando, se afastando do Senhor, que essa mensagem possa gerar temor nos corações e que essas pessoas possam se voltar para Ti. Que elas possam se voltar para Cristo, que elas possam buscar no Senhor aquilo que elas precisam, não o que desejam. Que o Senhor venha fortalecer a cada um, ó Deus. Que o Senhor venha nos ajudar a guardar a nossa fé até o último dia da nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo podcast.